te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Gostaria que, se possível, você abrisse a tua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 22 e o versículo 1 do capítulo 6. Vai dizer o seguinte: Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Capítulo 6 de Êxodo, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao faraó por minha mão poderosa. Ele os deixará ir por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Quando eu estava meditando mais uma vez na palavra do Senhor, e no capítulo 5 nós vamos ler e ver que Moisés já tem falado ao seu povo, tem dito que o Senhor falado ao faraó, pedido que o faraó deixasse o seu povo ir o adorar. Faraó, com toda a sua fúria, com toda a sua raiva, acha por bem, na mente dele, na visão dele, aumentar o serviço, o trabalho do povo de Israel. E ele ainda vai dizer, se você vai encontrar no capítulo 5, você vai ver ele dizer assim: esse povo é um povo muito preguiçoso, não tem o que fazer, e aí eles querem ir passar 3 dias lá no deserto, indo adorar ao Deus deles. Isso é porque eles não têm o que fazer. Portanto, de agora em diante, eles só faziam os tijolos. Agora eles vão ter que ter o trabalho de pegar a palha também. E achando ele, Faraó, que aumentando o trabalho do povo de Israel, aumentando o serviço dele, para que eles não tivessem tempo de ir adorar ao Senhor, ia impedir que a bênção, a promessa de Deus, o que Deus falara a Moisés, dizendo que tinha ouvido o clamor, a aflição do seu povo, e que Deus tinha descido para libertar o povo, para livrar da escravidão do Egito. Faraó, sem o seu entendimento, achando que ele iria simplesmente aumentar o trabalho, forçar o povo de Israel agora não só construir os tijolos, como agora também eles teriam que pegar a palha para produzir os tijolos. Ou seja, cercando de todo lado para que o povo de Israel não tivesse tempo de adorar ao Senhor. Achando que isso iria impedir que Deus cumprisse o que havia falado ao povo de Israel. Então, quando a gente chega aqui no versículo que eu li de Êxodo capítulo 5, o versículo 22, você vai, e 23, você vai ver Moisés indo agora à presença do Senhor e dizendo: Deus, eu não entendi. O Senhor me enviou dizendo que ia libertar o povo. Porém, o Senhor, eu não vi isso acontecer. Eu vi foi o povo ser mais oprimido, o povo ser mais maltratado. Sabe, querido, que muitas vezes, enquanto eu estava meditando nessa palavra, Deus estava falando no meu coração. Muitas das vezes parece só que Deus fala algo para nós, promete algo para nossas vidas, e de repente se levanta um forte temporal, muitas vezes se levanta uma situação adversa que parece que Deus não falou conosco, parece que aquela promessa que Deus havia dito que ia fazer não vai se cumprir em nossas vidas.
Mas a Bíblia vai dizer que Moisés, né, aquele que Deus tinha falado a sarça, aquele que desejou obedecer ao Senhor, aquele que Deus deu as instruções de como ele falar. Ele se encontra agora, né, diante do povo. Você vai ver o texto ele falar também que ele não sabia se expressar, e agora como é que ele ia fazer? Deus, né, providencia, um Deus que sempre tem providenciado. A Bíblia vai dizer que Moisés, sem entender o trabalhar de Deus, sem entender como Deus falar a ele, e agora parece no natural que tudo estava indo contrário ao que Deus tinha falado. Deus tinha dito que tinha ouvido a aflição do seu povo, que ia descer para libertar o seu povo, mas ao contrário, o povo agora se sentia muito mais oprimido, porque agora eles não só tinham que fornecer os tijolos, como também eles teriam que pegar a palha, né, para confeccionar os tijolos. Ou seja, o trabalho foi dobrado. Muitas vezes, querido, nós queremos entender o trabalhar de Deus. Muitas vezes, querido, você vai ver lá no livro de Daniel, o profeta Daniel, quando ele está orando, o anjo do Senhor chega e diz a Daniel: no princípio da tua súplica saiu a ordem, mas o rei da Pérsia, né, tentou impedir, foi uma guerra. Sabe, querido, que entre, né, o Deus falar e o cumprimento da promessa, às vezes vai aparentar que não vai se cumprir. Parece que foi engano, parece que a gente entendeu errado o que Deus falou, ou que o Deus usou o vaso e disse como iria fazer. Diante do que a gente está vendo, a gente diz: como assim? Será que foi Deus que enviou, né, a pastora, o instrumento, para falar isso a mim? Será que foi exatamente assim que Deus falou? Porque agora eu tenho visto o trabalho sendo dobrado. Eu agora tenho visto ao contrário. Antes, né, tava com a opressão, estava lá a dor, mas agora, né, tá dobrado. Como é isso? Moisés, querido, assim como eu, como você, sem entender o trabalhar de Deus, sem entender a forma que Deus trabalha, e por isso Deus tem falado muito ao meu coração. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, e o versículo 6, vai dizer, querido, que Salomão, ele em toda, né, sua sabedoria, ele vai, né, dizer: sabes tu como Deus opera? Sabes como é formado os ossos no ventre da mãe, né, da mulher que está grávida? Muitas vezes, querido, nós queremos entender. Nós queremos muitas vezes entender como assim, no princípio que eu orei ao Senhor, já tinha saído a ordem, mas não estou vendo nada acontecer. Ao contrário, eu estou vendo o trabalho ser duplicado. Como é isso? Assim como Moisés, eu e você, muitas vezes, não entendemos a forma que Deus trabalha. Porém, uma certeza é: independente do que se levantar, independente do esforço que alguém queira fazer para impedir que você o adore, que você continue crendo no que Deus está falando, né? Querido, eu quero te dizer que quando Deus fala, vai se cumprir. Independente de se levanta o vento contrário, ele falou, está falado. A Bíblia vai dizer que Deus, quando Moisés fala, Deus responde. Talvez nessa manhã você está aí, ou você vai ouvir depois, porque alguém vai compartilhar para você. Ou talvez você, querido, né, procurando algo, né, e dizendo assim: Deus, queria tanto que o Senhor falasse comigo, porque eu não estou entendendo nada, né, assim, já ouvi o Senhor falar, queria fazer algo para mim, e as coisas estão indo de contrário.
Talvez você esteja assim como Moisés neste dia, né? Dizendo, Senhor, não estou entendendo, foi tu que me enviou, foi o Senhor que falou mesmo pela boca do instrumento, ou falou comigo, ou me revelou, porque está indo tudo ao contrário do que o Senhor me mostrou, do que o Senhor falou. O Deus que nesta manhã, assim como respondeu a Moisés, né? Hoje está usando também a minha vida para te responder por intermédio da palavra dele. Um Deus que no capítulo 6 de Êxodo vai dizer, então disse o Senhor a Moisés, agora você saberá, você verá o que farei ao faraó, por minha mão poderosa, ele os deixará ir, por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Um Deus querido que vai responder, vai animar a Moisés e dizendo, agora Moisés, você saberá se eu não falei com você ou não, se eu prometi ou não, porque Faraó, ele, com a minha mão poderosa, a mão poderosa do Senhor, vai fazer Faraó expulsar vocês do Egito, né, para que vocês vá lá adorar. Você vai ver o meu poder de agir na vida de vocês. Você saberá que fui eu, o Senhor, que falei com você. Porque muitas vezes, querido, Deus vai nos responder dizendo exatamente isso que disse para Moisés, que você vai saber que foi o Senhor que falou e que ele vai lá, né, no faraó, aquilo que oprime na causa, né, e vai fazer com que essa causa saia da frente de nós, para que se cumpra o que Deus prometeu para mim e para você. Portanto, querido, nós precisamos entender, né? Moisés vivia lá no palácio, né? A gente vai precisar entender, né? Mesmo Moisés conhecendo Deus dos seus antepassados, né? Moisés que era hebreu, né? Ou seja, já nasceu com a promessa de Deus, já foi milagre de Deus. Você precisa conhecer a história de Moisés. Mas Moisés foi instruído lá no palácio, né? Ou seja, ele cresceu lá com os costumes de lá, mas ele não deixou a sua essência de ser hebreu. E no exato momento, Deus ativou esse chamado na vida dele, querido, e ele vê um dos egípcios maltratando os hebreus, e ele faz o que? Ele mata, e toda a história que ele foge para o deserto. Lá no deserto, Deus vai falar com ele pela sarça, capítulo 3. Vai lá, fala com ele na sarça, chama ele, né? Mostra o chamado dele e diz, olha, eu te escolhi para libertar o povo. Mas querido, que agora, diante do Senhor, ele deseja obedecer, temeroso, porque ele não sabia falar, ou seja, o que é que eu vou dizer, Senhor? O que é que eu vou falar para esse povo? Porque assim, eu não tenho essa intimidade contigo, ainda não tenho essa experiência contigo, sabe? É razoável, querido, Moisés questionar, né? No sentido assim, Senhor, não estou entendendo. O Senhor mandou eu ir, eu fui, eu te obedeci, né? Assim, mas aconteceu o contrário. O povo agora está sendo mais oprimido ainda, ou seja, o trabalho dobrou. Mas e a você aí, do outro lado, que já tem experiência com Deus? Será que é razoável você questionar a Deus como Deus trabalha? Será que é razoável você simplesmente, diante da dificuldade que aumentou na tua vida, você duvidar de que Deus usou o instrumento, ou que Deus falou com você, porque os teus olhos estão fitos na situação e limitando o poder do Senhor? Porque Moisés, querido, era razoável sim, porque Moisés foi criado lá no Egito, no palácio lá, e no palácio não havia temor do Senhor, ou seja, não tinha princípio, era diferente de Samuel, o profeta Samuel, que foi criado na casa do Senhor, né? Então ele estava crescendo, e ainda assim, querido, você vai ver que quando Deus chama Samuel, mesmo ele dentro da casa, ele ainda não tinha reconhecido a voz do seu Senhor. Ele pensa que é Eli que está chamando ele, e Eli, o sacerdote, ele diz o quê? Volta, e quando você ouvir, diga, eis-me aqui, Senhor, né? Fala que teu servo
ouve. Né? Querido, muitas vezes nós precisamos entender, porque talvez você esteja aí também dizendo, eita, foi resposta para mim, mas eu quero te dizer também, será que é razoável você duvidar do poder de Deus? É razoável você não entender que foi Deus que falou e Ele é poderoso para cumprir o que falou? Agora, se você é novo convertido, se você viveu no palácio do Egito, né, não tem a experiência com Deus, talvez essa palavra realmente é para você. Talvez você não esteja entendendo. Deus usou os seus instrumentos, falou que iria fazer e agora está de encontro ao que Deus falou para você. E aí você pergunta a Deus, será que eu não entendi? Será que não foi para mim? Né? Porque está indo do encontro. Mas eu quero te dizer que de ambas as partes, Deus ele tem essa resposta para você. Você verá. Eu verei, né, com a mão poderosa do Senhor se cumprir o que Ele falou que iria fazer para mim e para você. Que Deus abençoe a tua vida, que te conceda um excelente dia, que você continue, né, sensível à voz do Senhor e crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou ao meu respeito, ao teu respeito. Que Deus abençoe a tua vida.